Olá, cursistas, vamos agora para a nossa última competência e que a gente vai trabalhar um assunto bem polêmico, né? Que é a correção textual, né? Que é a revisão e a reescrita textuais que fazem parte desse momento tão importante, mas tão temeroso, né? Dos alunos em relação à sua produção escrita, né? Primeiramente, a gente tem que refletir sobre o papel da correção, né? O papel dessa revisão dentro do nosso texto. Durante muito tempo, essa relação do escrevente com o texto era analisada e corrigida de uma forma bem automática, né, bem mecânica, como se o texto fosse uma produção completamente sistematizada em algo que não seja tão subjetivo. E a escrita ela é subjetiva, né, ela tem uma participação do escrevente como sujeito, né, dono de suas estratégias, né, de como vai escrever. Então, essa competência, né, que a gente vai trabalhar, que pertence tanto ao professor que faz a correção do aluno, como o aluno ao reescrever e revisar o seu próprio texto. Então, primeiramente, para a gente não ficar muito em relação de conceito, vamos para uma coisa mais prática, né? Então, eu produzo meu texto, né? Vamos centrar no texto dissertativo argumentativo que a gente trabalhou durante as últimas duas competências. Eu pego meu texto, eu escrevo meu texto, escrevi 30 linhas, e aí eu vou analisar, olhar para o meu texto e dizer assim, e aí, o que é que tem de errado com o meu texto, o que é que eu posso melhorar no meu texto? E é bem simples, né? Você tem que perceber o que é que se espera de você nesse texto, né? Que são as 5 competências que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, e analisar o seu texto como uma produção que tem uma estruturação básica, tem uma proposta de se escrever, né? Que é normalmente uma proposta de redação que se dá, que tem um tema que você vai ter que analisar, mas tem que cumprir o que se estabelece na sua produção. Então, revisar o texto é muito importante para que você releia o seu texto e veja o seu texto em outro momento, para que perceber que o que você escreveu realmente produz sentido, né? Ele tem sentido. Então, desde a ligação de uma oração com a outra, de uma frase, de um parágrafo com o outro, essa revisão serve para que você tanto analise perspectivas mais formais da língua, como a questão gramatical, a questão também da coerência, né, da coesão textual que a gente já trabalhou, mas também da própria sistematização da sua argumentação. Então, todo mundo que escreve, né, todo falante, todo escrevente, ao produzir textos, ele tem bem estruturado o que ele vai fazer. Então, se você começar seu texto sem estruturar as etapas do seu texto, né, onde vai ser colocado cada parte do seu texto, você corre um sério risco de, ao revisar seu texto, ele não ter sentido ou esse sentido ficar exclusivamente na sua ideia. Então, revisar o seu texto é muito mais importante do que uma correção que não é diagnóstica, né? Por exemplo, um professor que vem olha para o seu texto e diz, ó, seu texto está incoerente, ou seu texto tem muito erro gramatical, corrige isso aqui, e você corrige a questão gramatical, mas seu texto continua incoerente, ou seu texto continua sem aquela relevância, aquele sentido que a gente espera dele. Então, o que eu indico a vocês ao escrever o seu texto, antes mesmo de colocar para a correção do professor, é olhar para o seu texto e olhar para o seu texto com uma visão bem mais crítica, né, em relação a alguém que lê o seu próprio texto, né, em outro momento, e perceber se a coesão e a coerência do seu texto está no plano do que você acha que ele tem, ou se o seu texto em si, a leitura dele, na superfície do seu texto, o que você quer dizer está completamente dito naquela perspectiva. Essa reescrita do texto, ela só vai ser necessária se essa revisão, ao ter sido feita, perceber falhas ou vazios que permitem que haja uma intervenção de correção. Então, todo o texto, ao ser escrito, nenhuma parte dele posso dizer que está completamente perfeito e que não precisa de um melhoramento, né? Então, ao olhar para o texto de vocês, revisarem, perceber os elementos que devem ser corrigidos, né, para que você faça a reescrita, é um processo que às vezes a gente esquece de fazer. Porque a gente acha que o que a gente disse numa primeira vez, numa primeira escritura, já é o suficientemente já é suficiente para você ter entendido a perspectiva do seu texto. Porque a gente sempre, ao escrever o texto, a gente acha que o outro, ao ler, vai entender da mesma forma da perspectiva que a gente quis passar.
Mas essa relação, às vezes, ela não é tão clara no texto, né? Por várias vezes a gente vai pegar uma correção do professor e o professor diz, olha, mas você não disse, aqui não tem muita coerência no que você diz, mas você diz, mas eu quis dizer. Entenda que no texto escrito a gente não tem ferramentas, como eu já tenho aqui oralmente falando com vocês, né? Como eu já falei anteriormente, para fazer com que vocês interajam comigo ou entendam a situação comunicativa. O texto escrito ele tem elementos dentro do próprio texto que tem que ser suficientes para que haja uma compreensão e uma interpretação do seu texto que seja condizente com a intenção de quem escreveu, por exemplo, de quem pretende escrever. Então, o processo orientado do professor de reescrita é essencial para que você veja seu texto, melhore seu texto, para que ele atinja a sua funcionalidade ao produzir um texto. É isso aí.